Agora complicou mesmo para ele, né? Complicou mesmo para ele. Porque o Papa está numa outra direção. Eles têm, como fala, só uma chance agora, que é ser aceito no TSE. No STJ, eu acho já, né? Supremo Tribunal de Justiça. Nossa, agora com essa outra bomba. Então, tá ruim um momento aí. E o interessante é que foram os vereadores que deveriam ter se manifestado em relação ao que aconteceu comigo, não é? Deveriam ter tido uma manifestação. Eu acabei me exaltando, eu já meti o pau neles logo aí no Facebook mesmo. Eu vi. Não dava, né? Eu acredito que é assim. A Constituição diz que não podemos utilizar a estrutura toda de uma igreja apoiando a política. Por quê? Porque eles não são tributados. Então, via de regra, eles têm que vender Deus, não tem que vender política. Perfeito. Caso contrário, esse negócio de país laico vai para o espaço daqui a pouquinho. Exatamente. E nós vamos ter o país dividido entre católicos e evangélicos. Que é um grande perigo. E é para o que está arrumando. Não é só para a vida, não é só para a cidadania, não é para a vida de sociedade, mas é um perigo para o diálogo entre as religiões. Porque se nós ficamos nessas disputas, né, religiosas, de poder, então nós nunca vamos chegar a um ponto em comum de sentar, de ver o que nós podemos ter de convergência, não é? Respeitar o que tem de divergência, enfim, um diálogo saudável. Na Inglaterra e Irlanda, o quanto eles brigaram por causa do protestantismo e catolicismo. Tantos lugares do mundo as religiões acabam criando conflitos, guerras, né? Então tem um porquê muito importante da igreja não se meter em política. Exatamente. Quer dizer, não se meter em política nesse sentido. Quer dizer, a política partidária. Exatamente, exatamente. Eu galgar espaços de poder dentro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Federal, de um Senado. Eu acho que ela tem um papel político, mas e todas têm, mas é a política do bem comum. É a política contra a injustiça. Essa é a opinião pública internacional no sentido de ajudar povos que estão sendo oprimidos, que a Igreja Católica fez muitas vezes, não é verdade? Exatamente. Nesse sentido, política se deve fazer sim, quer dizer, tomar um posicionamento em questões importantes da sociedade. Agora, apoiar candidatos para daqui a pouco você formar, como está falando o Feliciano no Congresso, né? Não, estamos perdendo apenas uma batalha, mas na próxima eleição nós vamos fazer uma bancada bem maior de evangélicos e nós vamos retomar essa conversação, quer dizer, é grave isso. E o interessante, se você analisar a história, na década de 60, 70 e 80, nós tínhamos uma igreja católica bastante politizada. Bastante politizada. Mas era uma política do bem comum. Então, agentes e pastorais nesse país morriam. Eu assinava uma revista, chamava Sem Fronteiras. E a revista trazia todo mês, no final dela, a lista de pessoas ameaçadas de morte nesse país e a lista das pessoas que já tinham morrido, assassinadas nesse país. Eu não soube disso, nunca soube. Era dos padres cambonianos, se eu não estou enganado. Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. E nós líamos ali a lista de agentes de pastoral, padres, não é? Irmãs religiosas, que atuavam por esse Brasil afora, mas atuavam em que sentido? O que eles estavam exigindo? Carteira assinada, por exemplo. Direito a um voto realmente secreto. Enfim, coisas desse cidadania. Tipo. Cidadania. Quer dizer, é uma luta pelo bem comum. Não é uma luta pela minha religião, para que a minha religião tenha poder. Não é? Mas pertence à minha religião o direito da pessoa humana. Não é? Não importa que credo ela tenha, que sexualidade ela tenha, que raça ela tenha. A palavra fundamentalismo é uma palavra que, se a gente tentar entender o porquê, a gente mata a questão. O fato de, por exemplo, em que se fundamenta a ideia, por exemplo, desse Marco Feliciano em relação às questões que ele proporia a uma comissão de direitos humanos como presidente e tem proposto. E que tem na cabeça, quer dizer, são fundamentadas em princípios religiosos. Ele não faz análises sociais, ele não levanta documentos
de profissionais da saúde. O interesse dele é aplicar conceitos religiosos dentro de uma sociedade. Agora, o interessante é o seguinte, que determinados conceitos religiosos ele aplica, ou ele quer aplicar, mas não aplica outros conceitos religiosos. São importantíssimos do cristianismo, né? Exatamente, quer dizer, você tem conceitos e conceitos religiosos. Não é? Os conceitos religiosos centrais do cristianismo são totalmente aplicáveis aos direitos humanos. Eu diria, estão no cerne dos direitos humanos. Quando perguntam para o Cristo qual é o mandamento dos mandamentos, né? Qual é o mandamento maior? Ele fala, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse, por exemplo, é um conceito religioso. Se eu aplicar esse conceito religioso nos dias atuais... Que disse o Cristo, era, digamos assim, você quer fazer uma lista? Então tá, o principal é esse, ele está indo contra o princípio principal muitas vezes. Exatamente. E outra, ele está oferecendo para nós não um mandamento. Se você prestar atenção nisso, não é um mandamento, mas são princípios que eu tenho que tem que ser refletidos na realidade. Quer dizer, o que é amar a Deus? Como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus quando eu respeito aquilo que Ele criou, a sua criação. Eu vou respeitar você a partir do momento que eu vou amá-lo, a partir do momento que eu vou respeitar o teu trabalho. Eu não posso amá-lo desrespeitando o seu trabalho, banalizando o seu trabalho, correto? Seria um ato de desamor para contigo. Então, como eu posso amar a Deus? É respeitando a vida, e fazendo com que a vida aconteça. Interessante esse paralelo que você fez, né? Exatamente, quer dizer, aqui eu tenho que pensar bem, são princípios a serem refletidos. E como é que eu amo o próximo? O trabalho do Senhor é a criação, né? Perfeito. Agora, como é que eu amo o próximo? Como eu amo a mim mesmo. Ora, eu quero ser respeitado como pessoa humana. Eu quero ser respeitado na minha individualidade, nos meus gostos, na minha sexualidade, naquilo que eu faço, no meu direito de falar, no meu direito de expressar, não é? E aqui eu tenho que amar o outro dessa forma. Há pouco nós conversávamos sobre um casal, né, junto com alguns amigos, em que ele é muito possessivo. Né? Então ele não permite com que ela tenha muito contato com a família dela. Né? Isso não é amor, né? Isso é posse. Um marido ama a esposa quando ele a respeita como pessoa humana, e aceita e vê a felicidade dela, coisas que são importantes na vida dela, né? Exatamente, e vê a sua felicidade. Agora, como é que eu vou amar uma pessoa que é gay? Eu vou amar uma pessoa que é gay respeitando a sua sexualidade e deixando com que ele viva a sua sexualidade de uma forma saudável.